Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Eu peço desculpas já adiantado pela minha voz, né? Ela não tá lá aquelas mil maravilhas, mas a gente tem que comentar sobre a notícia, né, que é o Felipe Massa já tá no Tribunal Britânico, né, contra a Fórmula 1, basicamente. Acho que é a FIA, né, no final, por causa do título de 2008 em relação ao GP de Singapura, né? Porque assim, muita gente até estranha, né? Hoje, sim, olha que curiosidade, é 17 anos exatos do Grande Prêmio do Brasil de 2008, né? Passou o Glock, né? Que o Massa cruza a linha de chegada em primeiro, naquele momento como campeão mundial, só que o Hamilton ali no início do terceiro setor da última volta, ele consegue a ultrapassagem em cima do Glock, que estava com pneus secos e uma pista molhada, a estratégia a curto prazo deu certo, mas como a chuva apertou, ele acabou perdendo a posição para o piloto britânico e no final o Massa perdeu o título por um ponto. Mas durante aquela temporada a gente teve o GP de Singapura, que a Renault organizou um esquema para que o segundo piloto da equipe, Nelson Piquet, batesse de propósito, forçasse a entrada do safety car e graças às regras de reabastecimento daquele ano, em que assim, você era obrigado a fazer paradas para reabastecer e durante o regime de safety car você tinha que esperar 2 voltas até poder o box ser aberto, liberado de poder trocar os pneus. O Fernando Alonso se beneficiou disso, já que na Maracutá ele parava antes da batida do Nelsinho, e aí ele conseguiu, obviamente, vencer a corrida de maneira manipulada. Durante aquela corrida, na hora do Felipe Massa parar, né, para trocar os pneus e o combustível, naquele caos, ele foi liberado com a mangueira presa ainda no carro. Algo que dificilmente teria acontecido se a corrida acontecesse nas situações normais, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Tem um erro da Ferrari ali que é capital. Se não tivesse cometido aquele erro, ok, o Massa poderia ter sido campeão, mas eles só cometeram aquele erro no desespero de ser liberado atrás do Hamilton. Porque assim, a vantagem do Massa antes de ter o safety car era de 4,5 segundos. O Hamilton estava mais preocupado com o Raikkonen do que com o Massa. O Massa dominava a corrida. E aí o que acontece? Com o safety car, a vantagem era nada. O Hamilton trocou lado, ele precisava sair mais rápido. Aí, na pressa, a mangueira de combustível acabou ficando no carro. E aí tem outra variável, né? Porque a vantagem do Massa para o quarto colocado naquele momento era enorme. Se ele saísse com a mangueira e parasse, né? E aí tirasse, se não tivesse nenhuma manipulação ou outra, ele ainda pontuaria mais, né, em relação ao Hamilton do que ele pontuou naquele fim de semana que foi nada. Imagina, ele chega em terceiro e o Hamilton em primeiro. São 4 pontos de vantagem para o Hamilton, 10-6. O Hamilton fez 6 pontos, ele chegou em terceiro naquela corrida e o Massa não pontuou. Então, assim, é isso que as pessoas têm que analisar, né? Então, era uma corrida que está toda na mão do Massa e o acidente em si, ele não é apenas uma mudança para o fato de que foi lá, a Renault ganhou a corrida de maneira manipulada, etc. Ele mudou a história do campeonato de várias maneiras diferentes. E óbvio que se o Massa tivesse ganhado aquela corrida, etc., a gente ficaria, obviamente, com uma perspectiva muito diferente para as corridas de final de ano. Todas elas poderiam ter sido desenhadas de maneiras distintas, mas ainda assim, não deixa de ser um negócio assim muito duro para o Felipe saber que ele perdeu o título por um ponto e parte desses pontos, 6 deles, né, dessa diferença do Hamilton, estão lá em Singapura. E aí, assim, como eu disse, a pressa daquele pit stop não aconteceria se não fosse o acidente do Nelsinho, porque senão a Ferrari iria trabalhar com mais calma, ela não tinha necessidade de ter pressa ali. Então, eu acho que as pessoas têm que analisar desse jeito. A FIA covardemente fica falando lá, não, o Massa tá fazendo bobagem, ele não foi campeão porque o Hamilton foi superior a todos do grid naquela temporada, etc, porque eu gosto dos erros que ele cometeu. Eu vou falar uma coisa aqui, nem o Massa nem o Hamilton foram os melhores pilotos de 2008. Foi o Kubica. Foi o Robert Kubica com a BMW, que inclusive terminou o campeonato empatado com o Raikkonen. E a BMW parou de investir no carro em certo momento da temporada. Quando acaba o GP do Canadá, quem é o líder do campeonato é o Kubica, não é o Hamilton, não é o Massa. Era o Kubica o piloto do ano. O Hamilton errou pra caramba naquele ano. Eu acho muito canalha da FIA falar aquele tipo de coisa, que sim, o Massa errou, fez corridas ruins na Inglaterra, a rodada na Brita, na Malásia, tem muito erro do Massa. Mas assim, vamos fingir que o Hamilton não fez erros e alguns muito idiotas também. A batida na traseira do Alonso lá no Grande Prêmio do Bahrein, bateu no Raikkonen com o box fechado no GP do Canadá. Assim, o box estava fechado, ele bateu no Raikkonen, entende? Você pode pegar outros erros, ele cometeu vários erros também.
E aí a FIA tentar meter essa, né? É muito palhaçada, porque no final o processo é movido por um simples motivo, não é apenas o Crashgate lá. Tem a ver com o fato de que o Eccleston, em uma entrevista 2 anos atrás, falou que já sabia que em 2008, no ano da decisão, no GP do Brasil, que havia sido manipulada aquela corrida, que a Renault tinha feito tudo aquilo, porque o Nelson Piquet havia contado ao Charlie Whiting, né? O Nelson Piquet pai. Ele contou ao Charlie Whiting e o Charlie Whiting repassou a informação tanto para o Max Mosley como para o Bernie Eccleston, né? E aí, com isso, é aquele negócio. Ele decidiu não investigar. Simplesmente decidiu não investigar. Depois a investigação foi feita e aí foi revelado tudo para o público. Mas a verdade é que, assim, já sabia em 2008 e poderia ter sido feito lá. O Eccleston fez aquilo porque a Fórmula 1 estava com uma audiência enorme, era uma disputa pelo título extremamente grande, assim, os olhos do mundo estavam lá e a última coisa que ele queria é um escândalo, que é abalar a imagem da categoria, que cedo ou tarde, obviamente, viria ao público. Então, assim, esse é o ponto. A FIA e a Fórmula 1, por assim, decisão própria, decidiram não investigar e o Massa quer uma indenização por isso, porque se eles tivessem investigado lá e anulasse a corrida, o Massa seria campeão. Então o Massa se sente lesado e pede uma multa, né? Tipo assim, uma indenização. E ele tá no direito dele de fazer isso. Ele tá certo em fazer isso. Muita gente tá criticando o Felipe Massa, que é mau perdedor, etc. Porque a gente não tá na pele dele. Você não faria o mesmo se fosse com você? Que assim, é a maior honra de um piloto em sua carreira, ganhar o Mundial de Fórmula 1. Ele esteve próximo para isso e pilotou em nível para isso. Muita gente desmerece o Massa em 2008, é porque não viu ele pilotando lá. Ele pilotou bem demais em 2008. Foi um grande ano de pilotagem. Inclusive, ele foi superior ao companheiro dele, que é um campeão mundial, que é o Kimi Raikkonen. Isso não é pouca coisa. Ele foi bem superior ao Raikkonen em 2008. E assim, a questão é, o Massa, ele faz esse processo porque a FIA e a Fórmula 1 acabaram, sim, fazendo assim, vista grossa para o Singapore Gate. E para proteger a imagem da categoria, se podemos colocar, eles deixaram de lado, né? Decidiram não investigar, mesmo tendo o depoimento do Nelson Piquet e, é claro, o Charlie Whiting sabendo disso. O Charlie Whiting passou a informação. As dificuldades do processo hoje, porque se não me engano, o Charlie Whiting já morreu, né? Você já sabe. Eu não sei se o Max Mosley está vivo, eu acho que ele morreu também, né? Mas posso estar falando bobagem aqui. Mas a questão é, a gente tem isso, né? 2 membros capitais podem já ter picado pastel. O Eccleston ainda está vivo e eu acho que ele já está quase 100 anos, né? Mas a questão é, vamos ver o que acontece, vai ter depoimento do Eccleston, vai ter que viajar até a Inglaterra. Para quem não sabe, o Eccleston mora no Brasil, né? Isso é uma coisa meio bizarra. Ele tem uma plantação de café, ele vende café assim, puro, com grão, torrado aqui. E ele é casado com uma brasileira, né? Bem mais jovem do que ele, inclusive. Agora, ele vai ter que ir à corte britânica. Mas assim, muitas pessoas perguntam, a lógica do que o Massa está fazendo para processar? Vai mudar alguma coisa em relação ao título de 2008? Não. Eu acho que, assim, se tiverem que modificar o resultado do GP de Singapura de 2008, que, para quem não sabe, até hoje vale, tá, gente? O Alonso até hoje é acreditado como vencedor daquela corrida, mesmo com tudo já ter colocado em mesa de que foi manipulado, o Alonso ainda é o vencedor daquela corrida. A vitória ainda é dele. Eu acho que o máximo que eles podem fazer é desclassificar a Renault, no caso o Alonso, e aí, tipo assim, você até aumenta a vantagem do Hamilton e a vitória vai para o Nico Rosberg, que ficou em segundo naquela corrida com a Williams, né? Então, eu acho que é o máximo que eles podem fazer nisso, né? Mas eu acho que assim, mudar o resultado de uma corrida 17 anos depois também, não sei se eles fazem isso. Mas é aquele negócio, antes de se anular a corrida, eles mudariam o campeão mundial, é muito mais trabalhoso. Então, vamos ver o que acontece agora, né? Tipo, do que vai sair desse processo. Mas eu não sei se o Massa ganha, mas assim, eu não acho que ele tá manchando a imagem dele, né? Eu acho que ele tá lutando pelo direito dele, tem gente que acha que ele tá manchando a imagem dele com a Fórmula 1. A verdade seja dita, né? Tipo assim, nada mancha mais a imagem da Fórmula 1 o fato de que houve esse escândalo e hoje muitos desses membros estão aí andando pelo grid como se não fosse nada. Um dos arquitetos desse esquema, o Pat Symonds, vai ser o projetista da Cadillac no ano que vem. Eu não vou estar aqui nos deméritos se é uma escolha boa ou não. No final o Pat Symonds é um excelente engenheiro, aerodinâmico, não à toa projetou carros campeões mundiais, mas ele foi um dos idealistas disso e pode andar no grid, era consultor da FIA até pouco tempo atrás. Flávio Briatore, a mente por trás de todo o esquema de manipulação, é o chefe da Alpine hoje em dia. Aí a minha pergunta é, o Felipe Massa mancha a imagem dele por fazer esse processo? E quantos outros ali podem andar impunes no grid? O Briatore está lá, assim, podendo
tipo assim, chefiar uma equipe depois de ter literalmente mandado alguém bater de propósito pro Alonso ganhar naquela corrida, eu acho isso muito pior para a imagem da Fórmula 1. Para mim, assim, a história vai saber reconhecer quem estava certo dessa história. Para mim, o Massa tá lutando pelo direito dele, mas eu já adianto aqui. Ele não vai ser campeão mundial de 2008. O Brasil não vai ganhar um novo título mundial. Não acho que isso vá acontecer. Eu não acho que eles vão dividir título. Mas ele pode ganhar uma indenização. Se ele conseguir aí 40, 50 milhões de dólares da Fórmula 1, para alguma coisa isso tudo vai ter servido. Mas é bom jogar um holofote, porque o que foi feito lá em 2008 foi um absurdo. Aquela corrida não era para valer porque é uma corrida manipulada. É uma corrida em que ela foi diretamente afetada por um escândalo de corrupção que foi a Renault mandar um piloto bater de propósito para modificar o curso da corrida, colocar o safety car e, é claro, o Alonso acabar vencendo através disso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.